Pegando todo mundo de surpresa no apagar das luzes da janela de transferências, o Flamengo mais uma vez mostrou que está sempre atento ao mercado e não tem medo de agir quando enxerga uma oportunidade. No penúltimo dia de movimentações, o clube bateu o martelo e sacramentou que, ao que tudo indica, será a última contratação desta janela. A diretoria rubro-negra, satisfeita com as movimentações que já havia feito, tratou de reforçar ainda mais o elenco com um nome que chega para agregar. E mesmo com o vai e vem do mercado, é o Flamengo que continua ditando o ritmo das manchetes e mexendo com os bastidores do futebol brasileiro. Enquanto isso, uma possível reviravolta envolvendo Matheus Gonçalves chama atenção. O jogador, que já havia viajado, feito exames médicos e estava com tudo encaminhado para defender as cores de um clube árabe, pode acabar voltando ao ninho do urubu. Isso mesmo. Existe um impasse entre Flamengo e o clube interessado na forma de pagamento da negociação. Apesar de todos os protocolos da transferência já terem sido iniciados, o contrato ainda não foi assinado. E, se não houver um acordo nos próximos dias, o destino do atleta pode mudar drasticamente. A chance de ele ser devolvido é real, e o Flamengo já trabalha com essa possibilidade nos bastidores. Situação que mostra como o mercado da bola é dinâmico e imprevisível até o último segundo. Mas vamos falar do que está acontecendo dentro de campo, porque, apesar do empate diante do Grêmio, o Flamengo segue soberano na liderança do Campeonato Brasileiro. A campanha sólida até aqui vem sendo construída com consistência, mesmo diante das adversidades. O empate com o Grêmio poderia ter colocado em risco a posição de líder, mas o tropeço do Palmeiras diante do Corinthians manteve o rubro-negro na ponta da tabela. Com 47 pontos, o Flamengo se mantém isolado na liderança, seguido por Cruzeiro com 44 e Palmeiras com 43. A disputa está intensa, mas o Mengão segue firme no topo. E é claro que, em um cenário tão disputado, qualquer detalhe pode fazer diferença. E quando falamos de detalhes, não tem como não entrar no tema arbitragem. Depois do jogo, o vice de futebol do Flamengo soltou os cachorros. Falou com todas as letras que está preocupado com o padrão das arbitragens nos jogos do clube. Citou números que chamam a atenção: um time que teve mais de 60% de posse de bola, 26 finalizações e dominou a partida do início ao fim, acabou sendo penalizado com mais faltas marcadas contra si do que o adversário. E isso se repete jogo após jogo. O recado foi claro: o Flamengo se sente prejudicado e não vai mais aceitar isso calado. É preciso gritar, se posicionar, colocar pressão. Porque, infelizmente, o futebol brasileiro ainda vive de bastidores. Basta ver o que acontece com outros clubes, como o Palmeiras. Lá, se a arbitragem erra, vem presidente, técnico, jogador e todo mundo reclama. E o árbitro que erra contra eles raramente volta a apitar jogos importantes. É um sistema que, na prática, funciona com base na pressão. E se o Flamengo quer ser respeitado da mesma forma, tem que bater de frente também. Chega de ser prejudicado e ficar em silêncio. E voltando à movimentação do mercado, o dirigente do clube também comentou sobre os últimos dias da janela e foi direto: a diretoria está satisfeita com o que foi feito. O entendimento é de que as prioridades foram bem definidas e executadas com sucesso. A chegada de Jorge Carrascal, por exemplo, é vista internamente como o ponto final nas contratações desta janela. Um jogador técnico, versátil, com rodagem internacional e que pode oferecer novas alternativas ao time. Com essa contratação, o clube acredita que fecha o grupo para o restante da temporada. Agora, o foco muda, as atenções se voltam para possíveis saídas. Isso porque o mercado de saída segue aberto em algumas regiões. Para a Arábia Saudita, por exemplo, ainda é possível vender jogadores até o dia 10 de setembro. E na Europa, algumas janelas se estendem até meados do mês. Já no mercado brasileiro, o prazo se encerra mais cedo, o que significa que o Flamengo pode perder atletas para fora, mas não consegue repor com jogadores do próprio país. E é exatamente por isso que o clube monitora com atenção qualquer proposta que possa chegar nesses próximos dias. O elenco está forte, mas perder peças importantes agora, sem tempo de repor, pode ser um problema sério. E por falar em negociações que não se concretizaram, o caso de Marcos Leonardo é emblemático.
O atacante, que estava nos planos do Flamengo, acabou acertando com o São Paulo por empréstimo. A decisão foi mais do jogador do que do clube árabe que detém seus direitos. Segundo informações de bastidores, o Flamengo até tentou, mas o atleta preferiu ir para o tricolor paulista. E o motivo? Concorrência. No Flamengo, ele sabia que precisaria disputar posição com grandes nomes, brigar por espaço e talvez começar no banco. Já no São Paulo, a chance de ser titular absoluto era maior. E isso pesou na escolha. Esse tipo de situação não é novidade. Já aconteceu antes e vai continuar acontecendo. Nem todo jogador tem o perfil para aguentar a pressão e a exigência de atuar no Flamengo. Aqui, ninguém chega com vaga garantida. Todo mundo precisa mostrar serviço, conquistar seu espaço no dia a dia. É uma cultura competitiva, vencedora, que exige o melhor de cada atleta. E nem todo mundo está disposto a encarar isso. Às vezes é mais confortável jogar em um time onde a cobrança é menor, a disputa é mais branda e a titularidade quase certa. Mas é por isso que o Flamengo segue sendo o maior clube do país. Porque aqui, o nível é outro. Agora, voltando ao caso do Matheus Gonçalves, a situação é mais delicada do que parece. O jogador chegou a viajar para a Arábia, foi submetido aos exames médicos e teve tudo aprovado. Mas o martelo ainda não foi batido. Isso porque Flamengo e Al Ahly, clube interessado, não entraram em acordo sobre a forma de pagamento. Uma negociação que parecia simples está se arrastando por conta de detalhes financeiros. E enquanto isso, o tempo corre. Se não houver consenso, o mais provável é que o jogador seja devolvido. Ou seja, mesmo tendo feito todo o processo de saída, Matheus pode acabar vestindo novamente a camisa rubro-negra nas próximas semanas. O cenário é tão incerto que o Flamengo já trabalha com a possibilidade de reintegrá-lo ao elenco. Ninguém está tratando o assunto como encerrado. O clube segue em contato com os empresários do atleta, com os representantes do Al Ahly, tentando resolver os últimos entraves. Mas o tempo está ficando curto. Se não houver um desfecho rápido, o jogador volta para o Brasil e segue normalmente sua trajetória no clube, pelo menos até o fim da temporada. E é mais um exemplo de como o futebol é imprevisível. Uma transferência que estava praticamente concluída pode simplesmente desmoronar por falta de acordo entre as partes. Enquanto as movimentações fora de campo chamam atenção, dentro de campo o Flamengo ainda lida com desfalques importantes. Jorginho, por exemplo, foi ausência no último jogo por conta de um incômodo na coxa. O jogador até apareceu no Ninho do Urubu para realizar atividades leves e fisioterapia, mas ainda não estava em condições de jogo. E a ausência dele foi sentida. Especialmente no segundo tempo, após a saída de La Cruz, a equipe perdeu consistência no meio-campo. Se Jorginho estivesse à disposição, talvez o desfecho fosse diferente. A estrutura do time mudou demais com a entrada do substituto, e isso pesou. Meio-campo do Flamengo, quando conta com De La Cruz e Pulgar, funciona como um relógio suíço. A dinâmica, a marcação, a saída de bola, tudo flui com naturalidade. Mas no momento em que você perde uma peça-chave e não tem um substituto à altura, o time sente. E sentiu. Não é questão de desmerecer quem entrou, mas a verdade é que o jogo caiu de rendimento ali. A equipe ficou exposta, perdeu o controle e deixou escapar pontos importantes. E é por isso que, mais do que nunca, a recuperação física do elenco é fundamental nesta fase decisiva da temporada. Com isso em mente, o Flamengo decidiu dar folga para os jogadores durante esta semana. E não é um simples descanso. Existe um motivo justo por trás dessa decisão. Enquanto a maioria dos clubes brasileiros teve uma espécie de recesso durante o Super Mundial, o Flamengo, ao lado de Palmeiras, Botafogo e Fluminense, seguiu sua rotina normalmente. Não teve folga, não teve pausa. Agora, a comissão técnica entendeu que era hora de dar esse respiro para os atletas. Uma pausa estratégica, que visa recuperar física e mentalmente o elenco para a maratona que está por vir. Afinal, ainda tem muito campeonato pela frente. A equipe só volta a treinar na sexta-feira, com tempo suficiente para se preparar visando o próximo compromisso, marcado apenas para o dia 14.
Ou seja, serão vários dias de recuperação, planejamento e foco. Enquanto isso, a torcida segue atenta, esperando novas atualizações sobre o mercado, os desfalques e os bastidores do Mengão. Porque no Flamengo, a notícia nunca para. Seja dentro de campo, nas entrevistas, nos bastidores ou no mercado, o rubro-negro é protagonista o tempo todo. E a verdade é uma só: ninguém movimenta tanto o futebol brasileiro como o Flamengo. Com a pausa estratégica concedida pelo Flamengo nesta semana, o elenco principal aproveita um raro momento de descanso completo, algo que vinha sendo cobrado nos bastidores do clube desde o primeiro semestre. A sequência intensa de jogos, viagens e decisões importantes tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores havia colocado o elenco em um estado de alerta físico. Lesões musculares começaram a aparecer com mais frequência, e a comissão técnica, ao lado do departamento médico, decidiu que esse intervalo seria vital para preservar os principais nomes do time e preparar todo mundo para a reta final da temporada. Afinal de contas, o que vem por aí é uma sequência pesada de decisões, e cada detalhe vai contar. E o calendário, como sempre, não dá trégua. Em setembro, o Flamengo encara partidas decisivas pela Libertadores e precisa manter a regularidade no Brasileirão para não perder a liderança. A margem para erro é mínima. A pausa, então, é mais do que merecida. É estratégica. Os jogadores ganharam esses dias para recarregar as energias em casa, ao lado da família, desligar um pouco da pressão, do foco diário em treinamentos e concentração, e voltar com a cabeça no lugar, prontos para retomar o alto nível de competitividade que a temporada exige. A expectativa interna é de que essa parada faça com que atletas importantes voltem com mais disposição e até com menor risco de lesões nos próximos jogos. Mas não é só o elenco que precisa se reorganizar. A diretoria também está se movimentando nos bastidores para evitar perdas inesperadas de última hora. O mercado árabe, como já se sabe, ainda está ativo, e os clubes do Oriente Médio seguem com o radar ligado no futebol brasileiro. A qualquer momento, uma proposta pode surgir por algum nome do elenco rubro-negro. A tensão é maior porque, enquanto o Flamengo já encerrou oficialmente sua participação na janela de entrada de contratações, o risco de perder peças ainda persiste. E a diretoria precisa estar preparada para reagir, mesmo que sem novas contratações. A preocupação maior é com jogadores que se destacaram nas últimas semanas e que podem estar sendo monitorados de perto. Por isso, a ordem interna é de atenção total. Toda sondagem que chega é analisada com cautela, e qualquer movimentação fora do comum já acende o alerta dentro do clube. Os dirigentes sabem que perder um titular agora pode custar caro no restante da temporada. E embora a janela internacional para entrada no Brasil esteja praticamente fechada, outros mercados seguem abertos e ainda podem tentar seduzir atletas com propostas altas. Um exemplo claro disso é o próprio interesse que existiu por alguns jogadores do setor ofensivo do Flamengo nos últimos meses. Mesmo com o grupo considerado fechado, nenhuma porta está completamente trancada até o fim de todas as janelas ao redor do mundo. A situação do Matheus Gonçalves, por exemplo, é o reflexo de como tudo pode mudar do dia para a noite. O jogador já tinha malas prontas, exames feitos, e a expectativa era de que o anúncio fosse questão de horas. Mas questões burocráticas travaram a assinatura do contrato. E agora, com o tempo passando, a chance de devolução ao Flamengo cresce a cada dia. A diretoria está lidando com o impasse com calma, mas já considera o cenário de reintegração do atleta ao elenco. O jogador, por sua vez, segue no aguardo do desfecho. Ele sabe que, caso o acordo não se concretize, precisará voltar ao clube com foco total para continuar sendo útil dentro da temporada. E com o histórico recente de lesões e desgaste, toda peça pode fazer diferença. Outro ponto que não sai das conversas entre torcedores e setoristas é a atuação da arbitragem nos jogos do Flamengo. Depois das declarações fortes da diretoria rubro-negra, cobrando mais respeito e atenção com o que vem acontecendo, a pressão aumentou. E o debate se intensificou. A torcida abraçou a ideia de que é preciso sim se posicionar, levantar a voz e cobrar igualdade de critérios. Não é mais aceitável que o time seja punido em campo por erros repetitivos e, muitas vezes, questionáveis. A fala firme de membros da diretoria ecoou dentro e fora do clube,
gerando até repercussão em outros estados e entre torcedores de outros times. O argumento é que o Flamengo está sendo vítima de um padrão de decisões duvidosas. Jogadas semelhantes são apitadas de formas diferentes dependendo do time envolvido. Quando é contra o Flamengo, o apito vem rápido, a marcação sai na hora. Mas quando é a favor, há uma demora, uma análise exagerada do VAR, uma hesitação que raramente se vê em lances contra outros clubes. Isso tem causado incômodo e já influenciou, inclusive, na abordagem da comissão técnica durante os jogos. A postura dos jogadores em campo também mudou. Tem mais reclamação, mais cobrança, mais dedo na ferida. É uma reação natural de quem já cansou de ver injustiças se repetindo rodada após rodada. E o que mais irrita é a disparidade na forma como os árbitros conduzem partidas envolvendo concorrentes diretos na tabela. O Palmeiras, por exemplo, tem sido citado como um clube que sabe usar o extracampo a seu favor. Quando há um erro de arbitragem, o técnico reclama, a diretoria se posiciona, a pressão vem de todos os lados. E isso faz diferença. Os árbitros sabem que, se errarem contra certos clubes, vão sofrer consequências. E o Flamengo entende que precisa fazer o mesmo. Precisa gritar. Precisa aparecer. Precisa deixar claro que está atento e que não vai aceitar ser prejudicado em silêncio. A ideia não é reclamar por reclamar, mas sim exigir um ambiente de disputa justo e transparente. Enquanto isso, Jorge Carrascal, o mais novo reforço, já começa a se ambientar no clube e conhecer a estrutura do Ninho do Urubu. O meia colombiano chega com uma bagagem considerável, tendo atuado em clubes da Europa e também em seleções de base. Sua versatilidade é um dos pontos fortes, pode jogar centralizado, aberto pelos lados ou até mesmo como segundo atacante. A comissão técnica aposta no jogador como uma peça que pode oferecer novas soluções táticas ao time, especialmente em jogos mais amarrados ou quando houver necessidade de rodar o elenco. A ideia é que ele seja integrado aos poucos, sem pressa, mas com expectativa de já estar à disposição nas próximas semanas. Carrascal chega em um momento importante da temporada, com o Flamengo ainda vivo nas principais competições e precisando de profundidade no elenco. A ausência de peças confiáveis no banco vinha sendo um problema em determinados jogos, e a chegada do colombiano pode ajudar a equilibrar esse cenário. A expectativa da torcida é alta, até porque o estilo de jogo do jogador combina com a filosofia do time. Rápido, habilidoso, bom no 1 contra 1 e com visão de jogo, ele tem características que o técnico valoriza bastante. Agora é questão de adaptação, ritmo e confiança. Se encaixar, pode ser um diferencial nessa reta final. No meio disso tudo, a questão física do elenco segue como prioridade máxima. Os dados do departamento médico apontam para um aumento considerável nos índices de desgaste nas últimas semanas. Por isso, a programação da comissão técnica tem sido cautelosa. A ideia é usar a pausa para recuperar todo mundo, inclusive aqueles que estão no limite, mas ainda não apresentaram lesão. É um trabalho preventivo, que pode evitar desfalques nos momentos mais cruciais da temporada. E essa preocupação é mais do que justificada. O Flamengo tem um elenco forte, mas perder peças importantes em partidas decisivas pode comprometer toda a estratégia. E é por isso que, mesmo com a pausa, o clube segue monitorando diariamente a condição física de cada jogador. Os que estão em recuperação de lesões continuam sendo acompanhados de perto. Ninguém foi liberado totalmente. O descanso é merecido, mas o controle é rigoroso. Quando os treinos recomeçarem na sexta-feira, a expectativa é de que boa parte dos atletas esteja em melhores condições. A comissão técnica planeja uma preparação intensa para a próxima rodada, com treinos táticos e físicos fortes, visando colocar todo mundo no mesmo nível. Afinal, o objetivo é claro: manter a liderança do Campeonato Brasileiro e buscar a vaga na final da Libertadores. E mesmo com tudo isso acontecendo, o clima interno segue positivo. A liderança do Brasileirão, os bons resultados recentes e a sensação de que o time está no caminho certo mantêm um ambiente leve. A confiança entre os jogadores, entre a comissão e também entre os dirigentes. A união entre os setores é vista como um dos fatores principais para a consistência da temporada até aqui. Claro que há pontos a melhorar,
mas o sentimento é de que o Flamengo está mais maduro, mais consciente do que precisa fazer para alcançar os objetivos. E essa consciência coletiva pode ser a chave para os próximos capítulos da temporada. Nos bastidores, o clube também segue atento a movimentações extracampo que possam impactar o ambiente. O Flamengo tem sido firme em suas posições dentro da CBF, buscando sempre garantir os seus direitos e o tratamento justo nas competições. O clube sabe que precisa agir não só dentro das quatro linhas, mas também nos corredores onde muitas decisões são tomadas. Esse alinhamento político tem sido cada vez mais importante. E o Flamengo, que por vezes foi acusado de ser ausente nas discussões, hoje marca presença, cobra, participa e se posiciona. A intenção é clara: blindar o time das interferências externas e garantir que o futebol seja decidido onde deve ser, no campo. Esse momento de respiro, portanto, serve também como uma espécie de checkpoint na temporada. Um ponto de pausa para reavaliar tudo o que foi feito até agora, ajustar o que for necessário e preparar o terreno para o que vem pela frente. O elenco está ciente do desafio. A torcida, como sempre, está junto, cobrando, apoiando e acreditando. E o Flamengo, mais uma vez, se posiciona como protagonista no cenário nacional e internacional. Porque ser Flamengo é isso. É não parar nunca. É estar sempre em movimento, buscando mais, querendo mais. E a temporada ainda reserva capítulos importantes que prometem manter esse roteiro emocionante até o último minuto. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Os bastidores do futebol brasileiro voltaram a ferver nesta semana com rumores que têm agitado torcedores, jornalistas e comentaristas esportivos. O que começou como uma movimentação discreta nos corredores do Cruzeiro agora ganha contornos de verdadeira novela, com uma possível traição envolvendo o jovem craque Caio Jorge, que tem sido alvo de olhares atentos de clubes de grande expressão nacional. Fontes não oficiais já sugerem que o jogador teria se incomodado com a postura da diretoria celeste, especialmente diante de promessas de investimento e valorização que não teriam se concretizado, motivando uma decisão surpreendente de buscar novos ares no Flamengo, um clube que historicamente atrai jovens talentos em busca de projeção e vitórias. O clima entre os cruzeirenses é de indignação, com torcedores questionando a lealdade do atleta, enquanto a imprensa esportiva especula se houve algum tipo de influência externa, talvez de empresários ou mesmo de dirigentes do clube carioca, para acelerar a transferência. Em meio a esses rumores, a narrativa que se desenha é de um jogador que não apenas busca crescimento profissional, mas que também se movimenta estrategicamente para se colocar em evidência, aproveitando o momento de fragilidade do Cruzeiro para protagonizar um dos capítulos mais comentados do futebol nacional nos últimos anos, algo que, se confirmado, certamente marcará a carreira de Caio Jorge de forma definitiva. O Flamengo, por sua vez, observa o desenrolar dessa história com um misto de cautela e entusiasmo, tentando equilibrar a expectativa de conquistar um talento jovem e promissor com a necessidade de não gerar um desgaste público que possa impactar a relação com outros clubes e torcedores. Internamente, fontes próximas à diretoria rubro-negra afirmam que há negociações discretas em curso, com cláusulas específicas que visam garantir a adaptação do atleta e minimizar riscos financeiros e esportivos. Apesar de a transação ainda não ter sido oficialmente confirmada, a possibilidade de Caio Jorge desembarcar no Rio de Janeiro já provoca reações nas redes sociais, com torcedores do Flamengo demonstrando euforia e, ao mesmo tempo, cautela diante do que chamam de traição ao Cruzeiro. Essa movimentação também reacende debates sobre a ética no futebol brasileiro, sobretudo em casos de jovens jogadores que se tornam peças centrais em especulações e pressões de mercado, muitas vezes ainda em fase de formação técnica e emocional. Analistas comentam que a transferência, se concretizada, poderia fortalecer ainda mais o elenco flamenguista, que já possui jovens promissores e atletas experientes, criando um cenário de competição interna intensa e oportunidades de crescimento coletivo e individual, ao mesmo tempo em que expõe as fragilidades do Cruzeiro, que parece cada vez mais vulnerável à saída de seus principais talentos.
Enquanto os rumores se multiplicam, a torcida cruzeirense vive um turbilhão de emoções, alternando entre a revolta e a tristeza, com manifestações nas redes sociais e em locais públicos que refletem o sentimento de perda de um jogador considerado peça-chave no projeto do clube. Alguns fãs do Cruzeiro chegaram a declarar que Caio Jorge estaria sendo seduzido por promessas de protagonismo e visibilidade, características que, segundo eles, deveriam ser conquistadas dentro de casa antes de buscar novos desafios. Por outro lado, setores da imprensa especializada avaliam que o movimento pode ser natural dentro do mercado atual, em que jogadores buscam maximizar oportunidades e visibilidade, muitas vezes influenciados por empresários e estratégias de carreira que colocam o desenvolvimento pessoal acima de vínculos afetivos com o clube formador. Em meio a essa discussão, surgem especulações sobre o impacto dessa possível transferência no elenco cruzeirense, que teria que lidar com o vazio deixado por um atacante talentoso, e também sobre o impacto psicológico no próprio jogador, que passaria a enfrentar pressões adicionais por atuar em um clube de grande torcida e expectativa, cenário no qual cada lance em campo será minuciosamente analisado e julgado tanto por críticos quanto por apaixonados pelo futebol, transformando sua trajetória em um espetáculo paralelo que transcende as quatro linhas e coloca Caio Jorge no centro de uma narrativa repleta de tensões, estratégias e paixões intensas. Do lado do Flamengo, a perspectiva é de euforia contida, já que a chegada de Caio Jorge representaria um reforço capaz de incrementar o setor ofensivo e trazer novas possibilidades táticas ao treinador, que observa atentamente a capacidade do jogador de se adaptar ao estilo de jogo da equipe e à pressão de uma torcida historicamente exigente. Nos bastidores, comenta-se que negociações adicionais podem estar em andamento para viabilizar uma chegada rápida e eficiente, com cláusulas que protejam tanto o clube quanto o atleta, evitando desgastes jurídicos e esportivos que frequentemente ocorrem em transferências de grande repercussão. A imprensa carioca tem registrado movimentações de olheiros e profissionais ligados ao Flamengo visitando treinos e reuniões estratégicas, reforçando a sensação de que o clube está seriamente interessado em consolidar a contratação sem atrasos. Além disso, há rumores de que a diretoria flamenguista estaria avaliando ajustes no elenco atual para abrir espaço ao jovem atacante, mantendo o equilíbrio financeiro e competitivo da equipe, e garantindo que a chegada de Caio Jorge não apenas seja simbólica, mas também efetiva na construção de um time capaz de disputar títulos em várias frentes, ampliando o protagonismo da equipe e fortalecendo a relação com torcedores que esperam movimentações ousadas e resultados expressivos, enquanto o Cruzeiro, por outro lado, se vê diante de um desafio de reconstrução e manutenção de talentos em meio a um cenário cada vez mais volátil. No campo dos rumores e especulações, não faltam teorias sobre como a saída de Caio Jorge poderia impactar o futuro do Cruzeiro e do Flamengo, especialmente considerando a juventude e o potencial de crescimento do atleta. Alguns jornalistas apontam que a movimentação pode desencadear uma série de negociações semelhantes, com outros clubes de médio porte sendo pressionados a vender seus jovens talentos diante de propostas atraentes de equipes maiores, criando um efeito dominó no mercado nacional. Torcedores do Cruzeiro, enquanto isso, seguem divididos entre críticas à direção e compreensão pelo desejo do jogador de se projetar, intensificando o debate sobre lealdade, ambição e interesses pessoais dentro do futebol moderno. Já no Flamengo, a expectativa é de que Caio Jorge consiga se integrar rapidamente, aproveitando oportunidades de treinamento e amistosos para demonstrar capacidade e conquistar espaço em um elenco já competitivo, enquanto a diretoria observa atentamente o desempenho e a repercussão da chegada do jovem atacante, balanceando pressões internas e externas. Este cenário tumultuado, repleto de rumores, declarações não confirmadas e especulações sobre contratos e estratégias, reflete não apenas a dinâmica do futebol brasileiro, mas também a complexidade de decisões individuais que se transformam em eventos midiáticos, capazes de gerar burburinhos constantes, discussões acaloradas e um suspense permanente sobre o que realmente acontecerá nos próximos capítulos desta história que, se confirmada, certamente entrará para a memória dos torcedores como uma das transferências mais comentadas dos últimos tempos. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!